Olá, nossos irmãos que moram aqui em São Luís, de forma especial, Distrito João Paulo, nossos irmãos que moram no Maranhão e outros lugares do Brasil. Esse nosso vídeo é para falar um pouquinho aí sobre isolamento social, sobre o lockdown que vamos ter a partir do dia 5 aqui em São Luís. Vamos tentar entender o cenário. Esses dias uma pessoa postou: olha a Argentina e olha o Brasil. Olha, não dá para comparar a Argentina com o Brasil, não dá mesmo, não tem condição de comparar, porque o Brasil é um país continental, o Brasil é muito grande. Eu quero falar sobre a diferença entre algumas regiões aqui do Brasil e como deve ser nosso comportamento nesses dias aí. O sábado está chegando, que Deus abençoe você grandemente nesse sábado, nesse final de semana, e vamos nos preparar para o lockdown que vai começar a partir do dia 5 do mês de maio. Já mandei para você uma imagem, e nessa imagem eu coloquei resto do Brasil, Pará e o Maranhão de verde. Depois eu coloquei São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará de vermelho, situação já bem complicada. E eu coloquei de roxo, situação muito pior, terrivelmente pior, desesperadora, a situação de Pernambuco e do Amazonas. No resto do Brasil, nós temos 23.175 casos de coronavírus confirmados, com 477 mortes, uma população de 108.460.000 pessoas. Isso quer dizer uma média de 0,44 óbitos a cada 100 mil. A gente não quer que ninguém morra, ninguém, toda a vida é importante, mas essa é uma média baixíssima. Então, a maior parte do Brasil tem 0,44 a cada 100 mil pessoas. É um número baixíssimo. A grande parte do Brasil está, por enquanto, muito tranquila em relação ao coronavírus, muito tranquila a grande parte do Brasil. Vamos para o Pará, está um pouquinho pior. São 2.876 casos, com 208 mortes, e uma população aí de um pouco mais de 8,9 milhões, 2,4 a cada 100 mil. O Maranhão, 3.190 casos, agora um pouco mais, com 184 mortes, agora estamos passando um pouco de 200, 7 milhões de habitantes, uma média de 2,63 a cada 100 mil. Não é bom, claro, nenhuma morte, a gente sofre quando alguém morre, a gente conhece pessoas que perderam entes queridos, é um sofrimento, é uma angústia, mas são 2,6 mortes a cada 100 mil habitantes, não é uma média alta ainda. O lockdown vai vir aí para tentar melhorar a situação. São Paulo um pouco pior, são 28.698 casos, com 2.375 mortes, e uma população de 46 milhões de habitantes, que é a população que a Argentina tem, com a média de 5,16 a cada 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro tem 9.453 casos, com 854 mortes, uma média de 5,19. O Ceará, 7.861 casos, com 482 mortes, uma média de 5,3 a cada 100 mil habitantes. Pernambuco é desesperador. Lá nós temos 6.876 casos, com 565 mortes, uma população de 9 milhões e meio de habitantes, o que dá 5,95. Agora o trágico, o pior de tudo, o pior mesmo, é o Amazonas, que tem 5.254 casos confirmados, com 425 mortes, uma média de 10,37. Algumas pessoas dizem que lá no Amazonas é muito mais, eles não estão conseguindo dar contas agora de atestar todo mundo que está morrendo. Possivelmente já tem mais de 10 mil mortes, mais de 15 mil mortes lá no Amazonas. Desculpe, já tem mais de 10, 15 mil casos lá no Amazonas, e não são apenas 425 mortes. Infelizmente lá já deve ter morrido mais de 1.000 pessoas, infelizmente lá. Então o número não é 10,3 de jeito nenhum, 10,3 a cada 100 mil, talvez seja 20, talvez seja 30, talvez seja mais de 30 a cada 100 mil. O que nós queremos passar essas informações? Primeiro, para você não comparar o Brasil com outros países, não compare, porque o Brasil é um país continental, não dá para comparar o país inteiro com a Argentina, não dá para comparar com a Itália, não dá para comparar com Portugal, não dá para comparar com França, não dá para comparar com países pequenos, não dá para comparar, são realidades distintas. Qual é a nossa realidade hoje no Maranhão? A realidade não é boa, mas também não é das piores, como o caso do Amazonas, como o caso de Pernambuco. A situação aqui ainda é muito complicada. De uma forma mais específica, está complicado em São Luís do Maranhão. E algumas coisas nós podemos aprender de alguns lugares no Brasil. Eu tenho familiares que moram em algumas regiões aqui do Brasil tão populosas
quanto São Luís, e lá tem pouquíssimos casos, sendo que lá começou muito antes que aqui. Alguns comportamentos da população fazem muita diferença. O distanciamento social, entenda isso aqui, não é apenas você lavar as mãos e ficar 1 metro de distância quando você estiver na rua. Também tem a ver com o seu comportamento dentro de casa. Veja, se você estiver com a doença e você for assintomático, e você chegar em casa, lavar a sua mão e depois abraçar a sua mãe, ou abraçar o seu marido, ou abraçar a sua esposa, ou você lavar as suas mãos, passar o que beijar na boca da sua namorada e abraçar a sua namorada, você passa do mesmo jeito o vírus. A grande maioria das pessoas são assintomáticas. A grande maioria, talvez 80%, 90% das pessoas que estão enfermas são assintomáticas. Muitos nem vão no hospital. Aqui no Medicina tem muitas pessoas que estão com coronavírus e estão tratando em casa. Quase 50 pessoas estão tratando em casa. Então os números são muito maiores de pessoas infectadas. Você pode sentir uma dorzinha de cabeça, um resfriadinho e aí passar bem por isso. Mas você pode beijar a sua namorada e ela morrer. Você pode abraçar o seu pai ou a sua mãe e ele morrer. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Distanciamento social em casa também. Os supermercados têm sido ambiente de muita contaminação e o nosso próprio lar tem sido ambiente de muita contaminação. O que eu preciso fazer? Eu preciso tomar cuidados no supermercado, eu preciso tomar cuidados nas ruas, mas eu preciso tomar cuidado em casa. Na terceira epístola de João, há um conselho bíblico que diz que Deus quer que eu tenha saúde assim como é próspera a minha alma. Deus deseja que eu use os 8 remédios da natureza: ar puro, luz solar, exercício físico, alimentação equilibrada. Tem gente comendo porcaria, em vez de fortalecer o sistema imunológico, fazendo um monte de receita com queijo, com açúcar, abusando de alimentos de origem animal, comendo carne. Gente, cuida da sua saúde. Abstinência, você abre mão de tudo que lhe faz mal. Jornal Nacional está lhe fazendo mal, abre mão dele. Tem gente que está passando o dia inteiro assistindo jornal. Pelo amor de Deus, assista coisas que lhe tragam esperança. Olha o que a Bíblia diz: quero trazer à memória aquele que me dá esperança. Gaste seu tempo com coisas boas. Gaste seu tempo falando de Jesus, pregando Jesus. O irmão Neutro foi o primeiro a aceitar o nosso projeto Louvores na Janela. Nós estamos colocando uma caixa de som com microfone. O irmão Neutro já fez, o irmão Rogério já fez lá do Coroado. Cantando louvores. Combine com os vizinhos. Cante louvores, estude a palavra de Deus. Cada um na sua casa, eles vão ouvir a palavra de Deus. Não fique só na live. A live é importante, mas faça isso também. Pegue uma caixa de som com microfone ou sem. Pegue mensagens. Existem muitas mensagens lindas que estão em seu celular. Coloque no pendrive ou coloque no seu celular. Coloque em uma caixa. Ajude seus vizinhos a conhecer Jesus. Tá bom? Esse é um quadro parcial do que está acontecendo aqui no Brasil. As regiões são diferentes. Não faça comparação do Brasil com país nenhum. Cada região tem uma situação. Que Deus nos ajude para que nós não cheguemos à situação que o Amazonas chegou, que é terrível, 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 terrível. Nessa situação que Pernambuco está, vamos orar pelos amazonenses, vamos orar pelos pernambucanos. Outros lugares do Brasil também estão em situações quase iguais, como São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos orar por eles também. O Ceará também está precisando muito de nossas orações. Mas o Maranhão ainda está naquela partezinha menos pior, né? Menos pior ali junto com o Pará. E tem uma região grande no Brasil. A maior parte, 108 milhões de brasileiros estão vivendo numa região que está muito tranquila ainda. Vamos orar por eles. Um grande abraço, um feliz sábado a todos.